volta com o secretário da Reparação do Estado da Bahia, da Promoção da Igualdade, a nomenclatura dada pelo governo Wagner, a CEPROM, discutida com o movimento negro, mas eu estou conversando aqui, disse ele inclusive antes de conversar isso, de começar a entrevista, que eu estou conversando com a Elias Sampaio, que é maior do que isso tudo, é um conhecedor, é um acumulador de conhecimento, de luta nessa área, inclusive, né? Mas você estava no primeiro bloco, eu lhe interrompi para a gente chamar o intervalo, que você ainda queria finalizar. Finalizar sobre essa questão do agosto da igualdade e do novembro. Por que a gente chama isso de questões emblemáticas? Porque são duas referências históricas do movimento negro em que a gente tenta, a partir da institucionalidade, levar isso para a sociedade como um todo. Porque não se engane, a gente só vai alterar as relações raciais no Brasil quando toda a sociedade compreender a importância da igualdade de oportunidades e do combate ao preconceito, ao racismo e todas as formas de intolerância. Então, essas são duas questões emblemáticas. Mas não é só isso que a gente faz, né? A gente trabalha no macro e no micro, no miudinho e no maiorzinho. Então, tem um conjunto de ações que são inclusive distribuídas no governo, porque uma outra coisa que é importante que as pessoas percebam é que a CEPROM ela é a grande fomentadora das discussões em outras áreas, que às vezes a gente perde até o controle. Então, tem áreas que discutem questões raciais, que primeiro é provocada por a gente, mas a gente não necessariamente executa até o final isso aí. Então, assim, não se pode deixar de associar o trabalho que a gente vem fazendo, por exemplo, com o programa de trabalho decente da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que é conduzida por Nilton Vasconcelos. A gente não pode deixar de levar em consideração o trabalho que a SERB, por exemplo, faz na questão de água no meio rural para as comunidades quilombolas, através de acordos com o governo federal. O trabalho que a CAR faz também na área de comunidades quilombolas, dentro das suas respectivas atribuições. O trabalho que a Secretaria de Saúde faz, por exemplo, discutindo a questão da saúde da população negra com a nossa participação, a questão da anemia falciforme, a área de educação, que muita gente a gente precisa, inclusive, porque tem uma lei, a 11.645, que é um desdobramento da lei 10.649, que foi de Lula em 2003, está fazendo 10 anos agora. Então, assim, a Secretaria de Educação também vem implementando as suas atribuições, dentro das suas atribuições, a questão do ensino da cultura da África e dos africanos no Brasil e dos povos indígenas, que é mais recente, por isso que ela virou 11.645. Veja, e é isso que vai acontecendo no governo como um todo, né? Então, a CEPROM trabalha com toda essa complexidade, tenta dar conta dessa complexidade, tem grandes acertos disso tudo, falta muita coisa ainda para caminhar, mas a gente está sempre trabalhando em relação a isso. Eu coloquei aqui algumas coisas para você entender o nível de diferença das coisas que a gente vai. Por exemplo, aqui é o que a gente produz, uma cartilha sobre direito de povos e comunidades tradicionais. Poucas pessoas sabem que a Bahia, por exemplo, tem 8 segmentos de povos e comunidades tradicionais: quilombolas, indígenas, povo de santo, povo de axé, povo de terreiro, e temos pescadores e marisqueiras artesanais, ciganos, que as pessoas esquecem, fundos e fechos de pastos, e tem inclusive gerazeiros também, que é um segmento que se autodenomina lá do oeste da Bahia. Aqui, por exemplo, isso aqui é um trabalho também importante, também fruto de emenda do deputado Luiz Alberto, mapeamento dos espaços de religião de matriz africana. Houve um mapeamento aqui em Salvador, feito pela CEMUR, na época da gestão de Gilmar Santiago, inclusive, lá em 2006, e a gente agora também aqui na CEPROM fizemos esse mapeamento, Baixo Sul e Recôncavo. O que é isso? São instrumentos básicos para se fazer política pública. Você trabalhou comigo, a gente trabalhou junto na UNEB sobre isso, e as pessoas têm que entender que a primeira grande passo da política pública é botar a política pública na agenda. Isso a gente já fez. Depois é você partir por um processo de implementação. Só depois desse processo de implementação que você volta para avaliar e volta para fazer. Então, isso tudo são elementos de colocar a questão da política pública. Em outubro do ano passado, inclusive, nós fizemos um workshop chamado Empreendedorismo Negro e Desenvolvimento de Políticas Públicas, subsídios para um programa de governo. Nós estamos discutindo um programa de governo para a área do empreendedorismo negro, da forma mais
aprofundada possível que a gente pode fazer. E mais recentemente, em parceria com o SEM, Coletivo de Entidades Negras, e a Secretaria de Política para as Mulheres e também a Secretaria da Casa Civil, foi publicado esse catálogo aqui que se chama Mulheres de Axé, que é contando a história das Ialorixás. Então, essa é a complexidade que nós trabalhamos. E assim, finalizando, porque eu sei que você tem outras perguntas para além da questão da pasta, uma das questões também que eu considero importante, para além da rede de combate ao racismo e contra a intolerância religiosa, veja, no lançamento da rede, nós conseguimos colocar aqui todos os 3 poderes. Nós temos aqui o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputados federais e o Ministério Público, Defensoria Pública e a Ministra de Promoção da Igualdade, Racial, Luísa Baia. Então, assim, esse papel articulador, ele é fundamental para que a gente desenvolva mais adequadamente a nossa política, o nosso trabalho, e é o que a gente vem fazendo. E mais recentemente, desde o ano passado, nós fizemos um negócio inédito no Brasil e na Bahia. Nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o condado de Fulton, na Geórgia, Estados Unidos, onde nesse condado, a cidade mais famosa, que é a capital, é a cidade de Atlanta. Atlanta, Celso, é uma cidade onde se tem o que a gente chama de capitalismo negro e uma das cidades que tem as mais importantes escolas chamadas historicamente negras, as universidades historicamente negras, que são universidades que na época da segregação só aceitavam negros. E essas universidades, elas vivem até hoje, são muito bem desenvolvidas. Então, no ano passado, o governador e eu fomos lá, mas também outros colegas, Domingos Leonelli, inclusive, fomos lá, a Paulo Guimarães da CQN também, e a CLT através de Jacques Santiago, e fechamos esse acordo. E eu acabei de voltei agora, dia 13 de Atlanta, onde nós homologamos um cronograma para 2013 até 2015 de ações na área de promoção da igualdade racial na oportunidade de negócios e principalmente em várias outras áreas, justiça, cidadania, cultura, educação, mas principalmente fazer essa ponte com o capitalismo negro para trazer essa experiência para cá. Vou lhe dizer em primeira mão, o que é que está definido? Em agosto desse ano nós vamos ter o dia do condado de Fulton aqui na Bahia, onde várias ações vão acontecer, desde rodada de negócios até relacionamento cultural, educacional, essas coisas. E em outubro nós vamos ter o Dia da Bahia em Atlanta, nos Estados Unidos, onde nós vamos poder levar também tudo que a gente possa fazer, que é para a gente fazer através do termo de cooperação técnica internacional, isso provocado e capitaneado pela CEPROM, que é uma secretaria que as pessoas às vezes dizem, é pequena, tal, etc. Esse intercâmbio que é para juntar duas cidades que têm uma composição étnica muito parecida, mas enquanto Atlanta, o capitalismo negro lá consegue ter grandes empresários negros, os negros estão representados em todas as classes sociais, nós temos aqui em Salvador uma coisa totalmente diferente, que são os negros sempre naquelas tarefas, naquelas funções bem desenvolvidas. Isso é o que nós estamos fazendo. E além disso, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, no cronograma do nosso trabalho, vai até Atlanta para fazer um intercâmbio entre as experiências na área de justiça, cidadania e direitos humanos e principalmente combate às drogas, lá levar as experiências daqui e fazer um grande acordo, não só acordo, mas trazer as experiências, porque é assim que os países crescem. E esse acordo é inédito no Brasil, porque até o ano passado não era permitido ter acordos subnacionais diretos, ou seja, Estado com Estado. E houve uma legislação, nós fomos o primeiro Estado do Brasil a fazer um acordo internacional, cooperação com os Estados Unidos, que é o centro do capitalismo mundial, para essa questão da promoção da igualdade e garantia dos direitos. Fantástico, me remeteu aqui, eu viajei e tive a oportunidade e o privilégio de compor o nosso governo com Domingos Leonelli e fui a Atlanta, inclusive, ajudá-lo, ou melhor, compor a equipe dele, junto com o Billy Arquimini, inclusive, para a discussão do turismo étnico afro, exatamente com o capitalismo mundial e com a sociedade negra que tem a possibilidade e que tem toda a estrutura material e ideológica para a promoção e desenvolvimento de todos os demais, e acho super interessante. Billy, inclusive, tem participado ativamente dessa discussão com a gente, porque esse também é o foco, fortalecer essas relações turísticas. E acho isso fantástico, dessa articulação
Sua fala, para mim, foi fundamental no sentido do espaço democrático e dessa teia de relação. Que nós estamos, obviamente, que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos plantando. Quando a gente diz que é tentar fazer os arranjos institucionais... Mas o bonito é a discussão, e a sua fala determina isso, por isso que eu deixei para, no final, colocar esse depoimento, de que a CEPROM está como meio, articulando todas as pontas, todas as áreas para sensibilizar a discussão em todos os níveis. Várias outras áreas. Então isso eu acho que é um avanço assim. E nós estamos construindo esse arranjo institucional, pretendemos deixar aqui, e para que as pessoas entendam com muita clareza, hoje nós estamos, ao mesmo tempo que plantando, arando uma terra de um lado, construindo uma cerca aqui e tentando fazer as coisas dentro das nossas possibilidades. Mas secretário Elias Sampaio já fez um panorama e uma prestação de contas com muita propriedade da sua pasta, da CEPROM, mas o professor Elias Sampaio, o militante do movimento negro, o ativista social como um todo, né? Porque o militante do movimento negro é uma das vertentes do ativista social. O militante de um projeto de esquerda, que é projeto em que o coloca o cidadão ser humano em primeiro lugar. Ele consegue hoje, com tantas atribuições nessa pasta, dar conta desses outros Elias, o Elias professor, o Elias ativista, o Elias do movimento. Quem está mais perdendo é o Elias professor, porque essa pasta... Quem está mais perdendo são os alunos. Não, estou falando que está mais perdendo. Mas eu vou agora para o concurso, inclusive na UNEB, porque eu não gosto de ficar um ano sem entrar em sala de aula, porque a gente perde, não gosto de perder o contato com esse trabalho. Mas assim, essa pasta é uma pasta que ela é eminentemente uma pasta relacionada ao movimento social. Então, a relação com o movimento social tem que ser direta, por bem ou por mal, certo? Porque... Mas eu pergunto do Elias, o cara que é desprovido de qualquer vaidade, que continua com a sandália franciscana. Eu continuo fazendo a mesma coisa. E com a camisa de manga, de algodão, que a gente encontra em todos os lugares. É esse Elias, é esse diferencial. Em relação a isso, eu te digo até com toda tranquilidade, porque é o seguinte, repare, eu quero ter muita tranquilidade para quando eu sair daqui, na hora que for desejado pelo governador Jacques Wagner, pode ser até o final do governo dele, pode ser amanhã, depois, dependendo dos interesses e das coisas, que eu frequente os lugares que eu sempre frequentei da mesma forma. Legal. Então, eu nunca deixei, até hoje, se você chegar domingo, pode ir lá no bairro onde meus pais moram até hoje, que vocês normalmente vão me encontrar fazendo a mesma coisa que eu fazia. Vamos para um ping-pongzinho? Vamos. Em uma palavra, racismo. Muito ruim. CEPROM. Uma grande possibilidade de transformação. CEPI. Uma grande possibilidade de transformação. Elias por Elias. Ser humano. Religião. Deus. Política. Voltada para os pobres. Se Elias tivesse a caneta na mão hoje, como presidente da República, e a oportunidade de dar uma canetada, o que é que ele faria? Acabaria com todas as formas de intolerância. Se é que isso poderia se acabar com a canetada. Para quem Elias tira o chapéu? Para minha família. E a mensagem que Elias deixa para quem está nos assistindo, que o objetivo desse programa não só é conhecer as nossas ideias, socializar as informações, mas contribuir com quem está assistindo a gente de tal forma que tenha um proveito dessa concessão pública que foi dada a essa emissora que está aqui, para educar e para socializar. Então, qual é a mensagem que Elias passa para aqueles que estão, ou aquelas, desacreditados, ou que sabem que tem capacidade de vencer, mas infelizmente a sociedade ainda não está preparada, por causa dos quase 400 anos que tivemos aí de escravidão, para este avanço, essa nova era. Acabar com o racismo, com o preconceito, com todas as formas de intolerância, é a única forma de nós chegarmos de fato a sermos um país e um Estado desenvolvido, com igualdade de oportunidades e garantia de direitos. Acho que é isso.
secretário, professor, meu amigo, Obrigado, meu você. companheiro. Joia. Massa, 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 massa. Muito obrigado. Muito obrigado. Fala Sério lhe agradece, Eu Celso agradeço. Coutinho lhe agradece, a emissora lhe agradece, nossos telespectadores lhe agradecem, e nossa equipe como um toda que ficou alvoroçada, conhecer e ouvir o secretário da Promoção da Igualdade. Até mais, o Fala Sério finaliza a entrevista com o secretário da Promoção da Igualdade, Elias Sampaio, e aguardo vocês no próximo programa.